Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, rapaziada, para mais um vídeo, trazendo as últimas novidades para você. E temos muitos assuntos para falar no vídeo de hoje. Vamos falar aí sobre novos reforços que estão chegando aí no Vasco da Gama. Cada dia que passa, nomes ganham força e a gente vai falar aí quem são esses novos reforços que vão estar presentes no elenco aí nessa próxima temporada. Ontem tivemos a notícia aí que um jogador já decretou a sua saída do Vasco, então o primeiro nome já começa a ser puxado aí da barca que virá pela frente com relação à saída de grandes nomes, até mesmo de dentro desse elenco do Vasco da Gama. E falaremos também, além desses reforços, além de nomes que irão sair, falaremos sobre o desabafo que o ex-craque, ídolo Pedrinho fez aí com relação ao momento que ele vive no Vasco da Gama. Iremos falar sobre isso, tudo o que aconteceu nesse desabafo do ex-jogador e trazer também todas as últimas notícias com relação ao jogo de hoje. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar, eles possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu comentário de tudo isso que vai acontecer no vídeo de hoje, com relação aos novos nomes que vão pintar aí em São Januário e também desse primeiro jogador que puxou a barca aí desse novo elenco, né, que vai estar aí presente para essa próxima temporada. Então vamos começar falando sobre esse novo jogador que ontem rescindiu de vez o seu contrato com o Vasco da Gama, já está sendo encaminhado a um novo clube e ali o Marcelo Cabo não vai poder mais contar com ele para essa próxima temporada. E esse jogador aí é o Igor Catatal, né? Um jogador que eu já vinha falando aqui nos últimos vídeos, que o Vitória fez ali uma proposta para ele 3 vezes mais o valor que ele recebia, né, no Vasco da Gama com relação ao valor salarial. Ele não recusou essa proposta, achou que seria uma oportunidade muito boa para ele, até por condições, né, de titularidade, que ele teria muito mais condições de ser titular do Vitória do que do Vasco da Gama. Então ele não conseguiu e não aceitou a proposta que o Vasco fez e por conta disso ontem acertou aí com Vitória de forma ainda verbal, porém já tem viagem marcada para quinta-feira viajar a Salvador e assinar em definitivo seu contrato com a equipe do Vitória da Bahia. Inclusive, o presidente aí do Madureira, Elias Duba, confirmou essa notícia, dando definitivamente a entender que o Igor Catatal não será mais jogador do Vasco nessa próxima temporada. Mas enquanto isso, enquanto o Igor assinou em definitivo, irá assinar, aliás, o contrato com o Vitória, o Marcelo Alves ontem praticamente fechou aí o novo contrato com o Vasco da Gama, um contrato aí de 1 ano, mais um empréstimo ainda. O Vasco não comprou o jogador, o que na minha opinião é de certa forma um erro, porque é um jogador novo, que tem um grande futuro aí no Campeonato Brasileiro, no Brasil no geral, né? Pode sim firmar, pegar aí a titularidade do Vasco, que eu acredito que será titular do Vasco nessa próxima temporada, e o Vasco poderia até mesmo ganhar um grande valor ali em cima do próprio jogador. Porém, essa diretoria aí, por conta de querer segurar gastos, não fez a compra, um empréstimo de mais 1 ano, o Vasco não terá que pagar nada momentaneamente ao Madureira, mas é claro, caso uma venda futura ocorra, o Madureira vai receber ali um grande valor com relação a isso. Enquanto isso, o Vasco nada irá receber, porém, confirmação aí praticamente que o Marcelo Alves será jogador aí do Vasco por mais 1 ano, basta agora somente assinar o contrato e fechar de vez essa nova atuação, nessa nova situação do Marcelo Alves com relação ao Vasco da Gama. Mas de fato uma grande e excelente notícia, temos pelo menos uma dupla de zaga aí para essa próxima temporada. E vamos falar agora, rapaziada, com relação a reforços, né? Ontem, mais uma vez, o Chico surgiu dentro do Vasco da Gama, é um nome que cada vez ganha mais força dentro do clube, né? Eu já trouxe um vídeo também ontem pela parte da manhã falando do jogador. O empresário antes não estava querendo se posicionar, mas ontem ele se posicionou de vez com relação a uma possível transferência do Chico. Chico ali que jogava, né, no Atlético Goianiense, foi jogador do Marcelo Cabo, era titular absoluto da equipe goiana.
E ontem, né, aliás, dia 28 de fevereiro, o Atlético Goianiense rescindiu de vez o seu contrato com o Chico, o contrato dele com o clube acabou, e o Atlético Goianiense não fez questão de renovar o contrato do jogador, até porque ele estaria pedindo mais do que ele já recebia no Atlético Goianiense, que também não vive por um excelente momento financeiro. Então o Chico já retornou à sua cidade, já está em São Paulo, fora de Goiânia, onde se encontrava enquanto disputava a competição pelo Atlético Goianiense, e tivemos notícias aí do próprio empresário. Ele ali rasgou elogios ao Vasco da Gama, falou que era um grande clube, falou até mesmo que seria um prazer ver o seu atleta, o Chico, jogando com as camisas do Vasco da Gama, e não descartou aí nenhuma possibilidade de que ele poderia jogar aí no Vasco nessa próxima temporada. Volto a repetir, o Vasco já fez sondagens pelo atleta, acho que é sem dúvidas nenhuma que o Vasco foi atrás aí do Chico para saber valores, saber uma possível negociação futura, e muito provavelmente, rapaziada, que o Chico será o primeiro reforço do Vasco para essa nova temporada. Volto a repetir, não é um excelente jogador, não é um grande jogador, acredito que nem condições de ser titular do Vasco da Gama ele tenha no momento, mas é inegável que ele fez uma boa temporada no Atlético Goianiense no ano passado, fez bons jogos, fez bonitos, né, gols, teve boas atuações e seria um bom jogador ali para reforçar o elenco do Vasco nessa atual temporada, até porque quando o Benítez aí é lesionado, nós não temos nenhum jogador no mínimo à altura para suprir ali aquela vaga, tanto que ao longo do ano vimos um déficit, né, que o Vasco tinha ali com relação a um meio armador na ausência do Benítez, muitas vezes até mesmo o Juninho, né, jogou ali naquela posição, e acredito que o Chico vindo aí seria um bom reforço para esse começo. É claro, o torcedor Vila Uns Brava, né, queria uma diferente temporada, de repente com uma nova diretoria, com grandes jogadores ali assinando com o Vasco, mas com esse pensamento dessa atual diretoria de realmente reduzir os custos, o Chico estaria totalmente dentro do orçamento do Vasco e seria para eles um excelente reforço. Além do Chico, né, outro jogador aí foi oferecido ao clube, dessa vez o Brenner, ex-atacante de Internacional, Botafogo. De fato ele não se firmou aqui no Brasil, né? Em território nacional, o Brenner não conseguiu ter uma continuidade, porém ontem ele foi oferecido aí ao Vasco da Gama, é um jogador que atualmente tem 27 anos, joga no campeonato tailandês, porém o Vasco não demonstrou interesse algum e essa negociação aí não avançou. Então o Brenner, apesar de ter sido oferecido ao clube, não irá vestir as camisas do Vasco nessa próxima temporada. E agora dois outros nomes também ontem na parte da noite surgiram no Vasco da Gama, sendo eles dois volantes. Vimos aí definitivamente a carência que o Vasco teve de um volante na última temporada. Definitivamente o Vasco não achou, principalmente ali, né, na primeira volância, que é aquele jogador mais de marcação, mais de pegada. O Vasco não encontrou esse jogador, diferente do que vinha acontecendo, né, nos outros anos, que a posição de confiança do clube era o primeiro volante. Tínhamos o Raul, tínhamos ali o De Sábado, tínhamos o Guinha Azul, tínhamos o Jean, jogadores ali realmente que marcavam muito bem e marcaram presença também quando vestiam a camisa do Vasco da Gama, porém isso não ocorreu no ano passado. O Vasco não conseguiu achar um primeiro volante, está aí no mercado atualmente procurando alguns jogadores para essa posição. Tivemos aí notícias que dois jogadores aí estão sendo sondados, né? Estão em fase aí inicial ainda de negociação, sendo procurados aí pelo Vasco da Gama para estar presentes aí no clube nessa próxima temporada, e sendo eles aí o Hugo Moura, jogador atual do Coritiba, cria das categorias de base do Flamengo, inclusive foi ele que fez aquele gol contra o Vasco, né, quando o Vasco perdeu de 1-0 para o Coritiba aqui em São Januário, jogou realmente muito bem na última temporada com a camisa do Coritiba. O Coritiba também foi rebaixado, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro, então a possível negociação não seria algo difícil de ser concretizada. Então um jogador novo, jovem, com grande chance aí de realmente crescer, tem um futuro promissor, encaixaria muito bem nos moldes do modelo que o Vasco quer de jogador para essa atual temporada. É claro, a passagem pelo rival de certa forma acaba deixando o torcedor vascaíno meio chateado com a possibilidade ali de um reforço dele para essa próxima temporada, mas fase inicial de negociação. Então já deixa aí no seu comentário o que você acha disso, do Hugo Moura,
cria aí da base do Flamengo, está presente no Vasco da Gama nessa próxima temporada. E outro aí é o Juninho. Juninho é um jogador que está no Fortaleza atualmente, também foi o grande destaque na equipe nesse último, Campeonato Brasileiro, até algumas partidas chegou até mesmo a jogar de capitão do Fortaleza, um jogador aí que, se eu não me engano, tem 34 anos, é sim mais velho que o Hugo Moura, mas a mesma pegada de volante marcador, e também um jogo volante que tem muita qualidade ali na saída da bola, bem o perfil que o Vasco procura atualmente no mercado para suprir ali a posição que o Vasco não conseguiu encontrar um jogador de qualidade nessa última temporada, e até mesmo porque muito provavelmente o Vasco não vai contar mais com o Leonardo Gil para essa próxima temporada para disputar os campeonatos, a Copa do Brasil e o Campeonato Carioca, que irá disputar aí nesse ano de 2021. Então, no mercado atualmente, 2 nomes cogitados ali para estar presentes nessa posição. Inclusive, Hugo Moura já foi procurado ali pelo Vasco no início do ano passado, quando aliás o Abel Braga ainda era técnico do clube. Então, realmente aguardar 2 nomes bons, fortes, segundo aí essa atual, e bem, se encaixam perfeitamente no perfil que essa diretoria está procurando no mercado. Aguardar aí o desenrolar dessa situação, dessa negociação, e assim que houver novidades, é claro, eu trarei para você, torcedor. E por fim, vamos falar aí sobre o Pedrinho. Pedrinho aí, um dos grandes ídolos do Vasco da Gama, esteve presente naquele período memorável do nosso clube, quando conquistou a Libertadores, aliás, Campeonato Brasileiro, Rio-São Paulo, Mercosul, diversos títulos que o Vasco conquistou ali entre os anos de 97 e 2000. O Pedrinho é, sem dúvidas nenhuma, um dos maiores ídolos do clube, nunca escondeu ali o seu amor ao Vasco da Gama e também a sua torcida ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Infelizmente ou felizmente, nesses últimos tempos ele acabou se envolvendo aí na política do clube, demonstrando apoio ao candidato, mas é uma democracia que vive, ele tem o direito dele de se posicionar, mas por conta disso muitos torcedores começaram a ficar receosos ali com o ex-jogador, ídolo, e também por conta dele comentar ali na TV Globo, Ele faz parte de um programa esportivo, diversas vezes se mostra muito parcial, imparcial, aliás, demonstrando aí para muitos que ele acabou diminuindo a sua paixão que ele tinha pelo Vasco, mas acredito que isso não cabe, Acredito que a paixão que ele tem pelo clube nunca diminuiu por conta de todos os trabalhos que ele vem fazendo na Rede Globo, rapaziada? Mas isso, de certa forma, acabou afastando ele muito do torcedor vascaíno, e ontem ele fez parte aí de um torneio, do sorteio da Copa do Brasil, e na hora que ele foi puxar ali o nome para ser sorteado, ele puxou o Vasco da Gama e o papelzinho acabou caindo, é claro, criando vários memes, vários torcedores de equipes rivais começaram a zoar muito o Vasco da Gama por conta disso, e o Juninho e o Pedrinho, aliás, virou alvo de protesto, alvo de xingamentos ali por parte da torcida vascaína, e ele ontem desabafou com relação a isso através de seu perfil oficial no Instagram. Ele disse o seguinte: bando de covardes, me agredindo aqui porque deixei o papel cair das minhas mãos. Humanidade, e xingou aí, e falou o seguinte: espero o erro de alguém para humilhar. Esperava isso de outras torcidas, agora da minha torcida não admito isso. Então, rapaziada, é realmente uma situação complicada. Também acho que foi nada a ver a atitude aí do torcedor vascaíno em querer reclamar, bater e falar mal do Pedrinho, Volto a repetir, um ídolo do Vasco da Gama, sem dúvida nenhuma, está na galeria ali dos top 10 maiores ídolos do clube. É um torcedor também ilustre do Vasco da Gama, nunca demonstrou aí nunca parou de demonstrar a sua paixão pelo clube, e infelizmente passou por essa situação. É claro, volto a repetir, torcedor vascaíno muito chateado com o atual momento do clube, então qualquer coisa vai além, vira coisas demais ali no meio do torcedor vascaíno, e é claro, que isso não possa de certa forma se repetir também. Erros acontecem, o Pedrinho é um ídolo do Vasco, acredito que isso seja inegável, mas deixe também a sua opinião com relação a essa atitude de nós, torcedores vascaínos, com relação ao Pedrinho. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, vou te pedir para se inscrever no canal, deixar o seu like. Se você está até aqui assistindo o vídeo, acredito que você gostou do conteúdo, gostou das notícias que foram passadas, então deixa aí nos comentários a sua opinião com relação à vinda de Chico, de Hugo Moura, do Juninho, volante do Fortaleza, e de outros jogadores aí que renovaram, Igor Catatal de saída, para que nós também possamos saber a sua opinião através do seu comentário. E volto a repetir, se inscreva, deixe seu like,
Compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de Telegram, Instagram, WhatsApp, Facebook, para que a nossa família, canal do Gigante Vasco, possa crescer cada vez mais no YouTube e fazer com que nós tenhamos voz aqui nessa plataforma. Mas muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas!